ontem eu fui trabalhar fora num cliente à tarde. Deixei ajudar lá no meu pai. Aí peguei o Humberto na loja e fomos lá no meu pai, né? E aí no caminho, Deus me trouxe essa palavra. E aí eu até falei para o Humberto: amor, isso e isso, né? Aí ele falou isso. E depois ele falou até assim: meu Pix é tal. Pra você depositar lá que eu te dei a palavra. Falei: engraçadinho. Você só respondeu minha pergunta, né? Mas veio muito de encontro com isso que a pastora Jussara trouxe aqui pra gente, né? Porque a pergunta que Deus me fez foi: do que eu tenho tido falta? E achei muito interessante que ela trouxe aqui esse conceito de sobejava, né? Que não é só o que sobra, mas é aquilo talvez que a gente já desprezou. E essa foi a pergunta que o Senhor me fez no carro: do que você tem tido falta? E aí eu já tinha pensado nessa dinâmica desde a semana passada das palavras. E aí eu falei: nossa, Senhor, parece que eu tenho tido falta de tantas coisas. E aí comecei a falar para Ele, né? Tenho tido falta às vezes de ânimo, tenho tido falta às vezes de renovo. E aí comecei a conversar com o Senhor. E aí me veio essas palavras que a gente colocou ali, né? E muitas vezes a gente busca todas essas coisas que nos faltam fora. Muitas vezes a gente busca a alegria num casamento, num filho, num trabalho. Eu me lembro, quem anda perto de mim há mais tempo já ouviu isso. Eu casei tarde, né? Assim, eu namorei 10 anos, aí converti, terminei com essa pessoa. Então eu já era assim, enquanto as minhas amigas já estavam casando, tendo filho, eu estava terminando, né? Um relacionamento. E aí eu me lembro que assim, eu tive sempre uma vontade muito grande de construir uma família. E eu me lembro que um dia eu estava voltando da igreja, eu parei num sinaleiro. E eu falei assim para Deus: Deus, minha vida tá tudo certo. Eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário, eu tinha um carro, eu fazia MBA, eu estava na igreja, eu servia. E eu falei pro Senhor: Senhor, minha vida tá tudo certo, só falta um marido, Senhor. Cadê, né? E aí, quem conhece meu testemunho, né? Logo que eu casei, o Humberto teve uma recaída com droga. E foi um tempo muito difícil da nossa vida. E um dia eu orando na sala da minha casa, e eu falando para Deus assim: Deus, eu não aguento mais esse casamento. Me falta tudo. Era o que eu falava para Deus. E eu falava para Deus: Deus, eu não acredito que é isso que o Senhor tem para mim. Porque nesses momentos a gente quer negociar com Deus, né? E aí Deus falou assim para mim: mas não faltava só o marido? Eu te dei, agora você está falando que está faltando outras coisas. E aí quando eu comecei a orar para querer engravidar, eu também comecei a falar para Deus: Deus, cadê meu filho, Senhor? O Senhor já prometeu, o trem não vem, tô ficando velha. E aí Deus falava: mas não faltava só o marido? Agora você já está querendo outra coisa. E aí quando o Senhor me fez essa pergunta: do que você tem tido falta? Eu me lembrei desses momentos em que muitas coisas pareciam estar em falta na minha vida. Que em muitos momentos eu tentei buscar fora aquilo que estava faltando. Então eu achava que quando eu casasse, porque não só faltava o marido, quando eu casasse seria tudo maravilhoso. Aí eu casei, veio um tanto de luta, um tanto de prova, já não era mais suficiente, Humberto. Aí veio o Judá, né? E outro dia eu me peguei pensando: ai, queria tanto engravidar de novo. Então o Judá também já não é mais suficiente.
E muitas vezes na nossa vida a gente anda assim. Nada parece ser suficiente, porque tudo parece nos faltar. Nos falta alegria, nos falta força, nos falta coragem, nos falta fé, nos falta renovo, todas aquelas palavrinhas. E aí, o que Deus me disse, e aí foi muito providencial, assim, a Laude fez a decoração e ela não sabia da palavra, porque até ontem eu não tinha palavra. E ela pôs esse trono aqui, né? Do Rei dos Reis. E só Ele que nos falta. Jesus, quando Ele é suficiente nas nossas vidas, nada mais nos falta. Porque tudo... Alguém pega uma água para mim? Porque tudo o que a gente tentar buscar fora de Jesus ainda vai nos faltar. Porque tudo que a gente quiser empreender fora de Cristo ainda vai nos faltar. A gente nunca vai estar satisfeita. E aí eu quero ler com você lá em Marcos. Quase que eu falei, pastora, vai ler minha mensagem, né? Porque ela falou, abre lá em Marcos. Falei, lá em Marcos 10, 17. É uma história muito conhecida por nós, que é a do jovem rico. E fala assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: obrigada, Kênia. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém, Jesus. Obrigada por sua palavra, Deus. Que o Senhor nos conduza naquilo que o Senhor quer falar. Todo mundo conhece, né, essa história do jovem rico. E eu nunca tinha me atentado para essa frase que Jesus fala para ele, né? Só uma coisa te falta. O quê? Jesus. Era o que faltava para aquele homem que tinha muitas riquezas, né, que tinha uma vida estável, que ia na igreja, vamos trazer para os dias de hoje, né? Talvez era até um líder na igreja, mas uma coisa faltava. Se a gente lê essa mesma passagem lá em Mateus, Mateus escreve que o jovem rico perguntou para Jesus: o que me falta? E muitas vezes essa é a nossa pergunta também para Jesus. Jesus, o que me falta? E Jesus tem perguntado para nós: do que você tem falta? E a resposta dele para nós é: uma só coisa te falta. Vem. E muitas vezes nós não queremos estar nesse lugar, assim como foi o jovem rico. Jesus não estava fazendo um voto de pobreza para esse jovem rico. Fica pobre, se humilha, não era isso. Jesus queria mostrar para ele que para ele receber aquilo que faltava, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo que ele achava que era a segurança. E muitas vezes é isso que o Senhor tem nos dito. A gente pode ter tudo. Se a gente não tem Ele, nos falta tudo.
E às vezes você entrou ali e você falou assim, tem me faltado, eu peguei a palavrinha renovo. E eu falei, Senhor, tem me faltado renovo. Mas quando eu entendo que o renovo está em largar tudo e seguir a Jesus, mesmo ainda eu não sendo renovada, eu consigo entender que nada mais me falta. Só que muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar desse jovem rico. Para o jovem rico, Jesus não era o suficiente. Ele queria Jesus. Ele não era uma pessoa que não queria Jesus, ele queria. Ele observava todos os mandamentos, ele obedecia à lei. Ele queria Jesus, ele foi encontrar com Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Então ele reconhecia quem Jesus era. Ele queria Jesus. Ele não era uma pessoa que a gente chama de desviado, né? Ah, tá desviado. Não quer nada com Deus. Não. Só que o querer Jesus para ele não era suficiente. Ele queria Jesus, mas ele também queria o trabalho. Ele queria Jesus, mas ele também queria o marido. Ele queria Jesus, mas ele também queria o filho. Ele queria Jesus, mas ele também queria o dinheiro. Ele queria Jesus, mas ele também queria o cargo. E muitas vezes nós temos dificuldade de abandonar as coisas que nos sobejam, né? E querer Jesus como suficiente nas nossas vidas. E eu me lembro quando a gente viveu esse processo, né, da recaída do Humberto. Eu lembro que a gente ligou para o pastor Douglas, né? Ele veio junto com o pastor Marcos. E aí eu lembro que depois de um tempo, alguém chegou para o Humberto e falou assim, Humberto, você não tem medo não de contar essas coisas para o pastor Douglas? E depois ele falar assim, Humberto não é muito confiável não. E aí ele falou assim para essa pessoa, eu estar em Cristo vale mais do que qualquer pessoa pode pensar de mim. Se o pastor Douglas pensar isso de mim, aí é ele Deus. Porque eu estar em Cristo, confessar os meus pecados, deixar para trás aquilo que eu fiz, vale mais do que talvez um título, um cargo, uma igreja. A gente nem era pastor, nada, né? Era líder só. E foi isso que o jovem rico não conseguiu fazer. O jovem rico ficou com medo de que talvez Jesus não fosse tão suficiente assim. E que aí depois poderia faltar. Você já viu aquilo assim? Quando você resolve fazer uma faxina, né, na sua casa, aí você vai, né, tirando um monte de coisa e tal. Aí tem alguma coisa que você guarda, aí você fala assim, não, mas isso aqui eu posso precisar. Às vezes a gente tem disso, né? Não, isso aqui eu não vou jogar fora, não, eu posso precisar. Foi isso que esse jovem fez. Não, mas eu posso precisar de um dinheiro. Como é que eu vou fazer se eu não tiver? Porque para ele, Jesus não era suficiente. E muitas vezes para mim e para você também não tem sido. A gente tem almejado tantas outras coisas e tem buscado em tantas outras coisas aquilo que só Jesus pode nos dar. A gente tem buscado em pessoas, em conferências, em encontros, e a gente não tem tido um encontro com o nosso suficiente Salvador. Será que o que nos falta não seja seguir a Jesus? Será que a gente tem buscado a alegria, a força, o renovo, a fé? Mas quando a gente precisa segui-lo, a gente
não acha que ele é tão suficiente assim para suprir todas essas outras coisas. E aí, em Lucas 19, e aí eu achei tão interessante que no Evangelho de Lucas também tem a passagem do jovem rico. E aí, tá no capítulo 18. E aí o próximo capítulo, o 19, é a história de Zaqueu. E aí, quando eu estava lendo, eu li nos 3 evangelhos que tem a passagem do jovem rico. E aí eu comecei a ler Zaqueu. E aí Deus falou assim para mim: esse é o modelo, não é o jovem rico. Aí eu falei, tá bom, então nós vamos ler. Lá em Lucas 19, fala assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, olha só, outro homem rico. Olha, Jesus é engraçado demais, né, gente? Olha o paralelo que ele faz, né? Outro homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus. É uma árvore que não é fácil de subir. Essa árvore que Zaqueu subiu é aquela árvore que as folhas caem assim, até quase cobrir o tronco, né? Então ele teve que, entrar ali por baixo, né? Não é uma árvore assim, igual a gente tem costume de ver aqui, né? Com galhos fáceis. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus precisava fazer alguma coisa, gente? Não, mas olha o que ele fala para Zaqueu: eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Muitas vezes isso aqui é a gente, né? O irmão lá está alegrando porque Jesus foi na casa dele e nós estamos aqui. Mas e na minha vida, Senhor? Vai fazer que dia? Mas e na minha casa? Vai fazer quando? Mas e aquilo que eu pedi? Vai ser quando? Né? Era o que essas pessoas estavam fazendo. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também é filho de Abraão. Eu achei um paralelo muito interessante entre o jovem rico e Zaqueu. Zaqueu está lá na árvore e Jesus vem e fala: Zaqueu, eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu se alegra, né? Desce depressa e vai. E a palavra não diz que Jesus falou nada para Zaqueu. E nem que Zaqueu perguntou nada para Jesus. Igual o jovem rico. O jovem rico estava indagando Jesus. Aqui a palavra não diz que Zaqueu perguntou assim: e aí Jesus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Igual o jovem rico perguntou. A palavra diz que Jesus entrou naquela casa e Zaqueu disse: eu vou restituir a todos a quem eu defraudei. Zaqueu era um agiota. Nem se ele tivesse todo o dinheiro desse mundo, ele conseguiria fazer isso ao que ele estava se propondo, de restituir 4 vezes mais, né? Porque pensa, os juros que a agiota cobra, né? Pensa, nem todo o dinheiro, se ele fosse o homem mais rico dessa terra, ele não conseguiria fazer isso. Mas o que essa atitude desse homem mostra? Que Jesus era o suficiente para ele. Que ele não precisaria ter mais nada, porque ele tinha encontrado aquilo que estava em falta na casa dele.
E aí naquele mesmo momento, Jesus libera salvação para a casa de Zaqueu. O que não aconteceu com o jovem rico. Zaqueu, pela presença de Jesus, entendeu que tudo aquilo que ele tinha acumulado na terra não era mais suficiente, porque ele tinha encontrado a suficiência em pessoa, e ela tinha ido jantar na casa dele. Muitas vezes, quando a gente lê a história de Zaqueu, a gente não faz essa reflexão. A gente não entende que só a presença de Jesus tem que transformar o nosso ser. A gente quer ficar entendendo. Ah, Deus, mas por que assim? Mas por que fulana? Mas por que desse jeito? Mas por que o Senhor escreveu isso aqui? E eu falo assim, irmãs, não é que a gente não... Outro dia alguém riu até de mim, que eu brinquei que eu discuto até com Deus, né? Eu fico meio, não, Senhor, mas, né? Mas não questionando a Deus, né? Assim, na minha mazela, nas minhas dores. Só que muitas vezes a presença de Jesus não tem bastado. A gente quer mais. A gente quer uma conferência, a gente quer ir ver o pastor que está bombando, a gente quer assistir treino no YouTube, Gente, não estou falando que não pode fazer, pode fazer tudo isso. Só que isso não pode ser suficiente para você. Porque a hora que a conferência acaba, você volta para sua casa, e quem está lá dentro da sua casa? Jesus. Não é mais o pastor, não é mais a conferência, não é mais a irmã, não é mais o encontro. É só a presença. E o que só essa presença tem feito em nós? Muitas vezes nada. Muitas vezes a gente tem andado de culto em culto, de conferência em conferência. Eu falo para o Humberto assim que tem vezes, às vezes lança assim, né? Ah, vai ter conferência em tal lugar. E todo mundo, nossa, vamos. Eu falo, nossa, gente. Eu tenho até medo, assim, que é tanta coisa já que eu, né, a presença não está conseguindo mais me suprir. E eu fico fazendo essas reflexões. O que eu tenho feito com a presença de Deus dentro da minha casa? O Espírito Santo habita dentro de nós. O que nós estamos feito com essa presença? A Tati deu testemunho lá no videozinho dela, né? Ela falou algo muito interessante. Ela falou isso, né? Será que as nossas atitudes têm demonstrado que nós pertencemos a Deus? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente põe uma máscara de crente, e aí vem para a igreja, todo mundo acha que a gente é crente, mas lá no nosso secreto tem nos faltado tudo. Porque só a presença não tem sido mais suficiente. Para Zaqueu, perder era ganhar. Ele entendeu o que Paulo fala lá em Filipenses. Paulo fala assim, não precisa abrir não. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho. Será que de fato o nosso viver tem sido Cristo? Ou será que o nosso viver tem sido acordar, arrumar menino, levar para a escola, fazer almoço, trabalhar, passar roupa, vir para a igreja? Será? Hoje eu fui fazer minha sobrancelha e ela falou assim para mim, nossa, Vanessa, mas eu tô cansada, tô aguentando mais essa rotina não. E aí me veio aquele ímpeto de falar assim, nossa, eu também, que eu tô mesmo. Só que na hora veio essa palavra na minha cabeça. Jesus falando, eu não sou suficiente para o seu cansaço? Por que que não é? Porque os meus olhos estão na rotina e não em Deus. Quando a gente muda esse olhar, a gente consegue declarar que viver é Cristo.
e morrer é lucro. Será que eu e você temos vivido na suficiência de Deus? E aí, para eu encerrar, vocês estão tudo me olhando com umas caras meio de... Tá doida. Pirou. Eu demorei muito tempo de convertida para entender esse salmo. Porque o Salmo 23, na minha Bíblia, está escrito assim, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí eu pensava assim, não, Deus é comigo, não vai me faltar nada. Só que aí faltava o dinheiro. Aí eu falava assim, ué, nada me faltará. Aí faltava o marido. Aí eu pensava, ué, tem alguma coisa errada. Eu demorei muito tempo para entender que o original desse salmo não é assim. O original desse salmo é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Vai faltar tudo, irmãs. Vai faltar força, vai faltar coragem, vai faltar alegria, vai faltar ânimo, vai faltar renovo, vai faltar fé, vai faltar tudo. Mas de nada eu terei falta, porque aquele que é suficiente habita em mim. E aí, mesmo que essas coisas estejam faltando, eu de nada tenho falta, porque eu aprendi que em Cristo Ele supre, mesmo que eu esteja vivendo em falta. E isso basta, irmãs. Por que a gente olha as igrejas na África? O Humberto falou aqui domingo. A gente tem uns irmãos que estão lá em missão na África. Eles mandam os vídeos pra gente. Você vê a alegria daquele povo. E eles não têm o que comer, não têm o que vestir. Bebe água da enxurrada. Isso não é coisa de internet, não. É desse jeito assim mesmo. Esses irmãos nossos têm uma escola lá. E eles falam, aqui falta tudo, mas não falta Jesus. Aquele povo entendeu que de nada eu terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. E muitas vezes eu e você, que temos tudo, que somos muito mais agraciadas, estamos olhando o que nos falta. Então a minha pergunta para você nesse dia é: o que tem te faltado? A gente não vai ser alegre todos os dias. Eu perdi meu tio essa semana passada, né? Essa semana. E foi muito difícil. Mas eu falo que Deus já, no velório dele, começou a gerar essa palavra em mim sem eu saber. Porque eu estava muito triste mesmo. E assim, a morte do meu tio me fez refletir muitas coisas assim que eu estava em falta. Ele morava em Ribeirão, né? Ribeirão é 2h30 de carro daqui. E eu muitas vezes não ia lá ver, né? Cavar, não dá tempo, tá corrido, não sei o que, não, que é as coisas, né? E aí no velório dele, foi um amigo lá dele, né? Dar uma palavra, eles eram católicos, dar uma palavra, rezou lá o Pai Nosso. E aí eu falei pro meu primo, eu queria dar uma palavra. E ele falou, claro, prima. E aí, a palavra que o Senhor me deu era aquela, né? Viva de modo digno, que mesmo quando você não estiver, a tua presença fale, né? E eu falo que o Senhor começou a gerar essa palavra, porque eu não estava alegre, eu estava muito triste. Meu pai ficou muito arrasado. Então assim, a gente estava muito triste. Mas dentro de mim, eu estava numa alegria, que às vezes eu estava ficando até com vergonha lá no velório, assim, eu ficava até meio, sabe?
Por quê? Porque Jesus era suficiente ali naquele lugar. Jesus foi suficiente na vida do meu tio, na vida do meu pai, nas nossas vidas. E a gente não vai ter alegria todos os dias, mas em Cristo a alegria não te fará falta, porque você vai saber que Jesus é suficiente na sua vida. E eu queria que o louvor cantasse uma canção que o Senhor colocou ao meu coração hoje. Agora à tarde, eu mandei para lá, eu sou sempre mestre, né, de mandar as músicas. E hoje à tarde, enquanto eu estava orando, Deus me trouxe essa canção. Eu cantava muito essa canção para o Judá dormir, mas fazia muito tempo que eu não cantava ela. E aí Deus me trouxe essa canção. E eu queria que, enquanto o louvor ministrasse, você pudesse fazer essa reflexão do que você tem tido falta. E que você pudesse entender e deixar aqui nesse altar, hoje, essa sua falta. Para que Jesus possa preencher aquilo que tem te roubado. A alegria, a força, a sabedoria, a fé, a esperança, o renovo e o ânimo. Amém? Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas secam. Clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu
da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.